Aprendendo a depender de Deus. A palavra de hoje está em 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconde-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você vai beber água do ribeiro, e que eu ordenei aos corvos também que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia água do ribeiro. Mas passados os dias, o ribeiro secou porque não havia chuva sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor e disse: levante-se agora e vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e fique lá, porque eu ordenei uma viúva que lhe sustente e dê comida para você. Elias, certamente um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Conhecidos talvez pelo seu modo excêntrico de ser, de viver, mas em especial por aquilo que Deus fez Elias viver. Bom, se você não lembra toda a história de Elias, nesses poucos minutos nós não temos como citar várias partes maravilhosas da história dele, mas eu só quero relembrar você algumas coisas. Ele surge em cena dessa forma, dizendo para o rei que não haveria chuva, e realmente não houve chuva por anos. E naquele momento o Senhor o guarda num lugar de ser morto, e ele fica ali escondido, mas por falta da chuva o ribeiro se seca, e agora ele vai ter que ser sustentado por uma viúva. Deixa eu pular um pouquinho mais na história, depois eu volto nesse ponto. Depois de fazer isso, Deus o leva a fazer algo mais grandioso ainda. Tirar toda a idolatria de Israel. Ele faz um desafio com os profetas de Baal, para quem lembra da história. O Deus de Israel, Yahvé, manda fogo, consome o holocausto que ele tinha feito. O holocausto que tinha sido feito para Baal, não aconteceu nada, né? Até porque Baal não tem como responder, ele não é o Deus vivo, não é o Deus verdadeiro. E todos os profetas de Baal e Aserá são mortos, e naquele momento é extirpada a idolatria de Israel. Só que tem um detalhe. Para que Elias chegasse nesse ponto de fazer essa coisa tão grandiosa que até então ninguém tinha feito, ele precisava aprender a depender de Deus. E a escola começa quando Deus diz: quem vai sustentar você vai ser passarinhos, vão ser corvos. Imagina para um homem forte, um homem que tem possibilidade de ganhar o seu próprio trabalho, que tem possibilidade de trazer o sustento para si próprio, agora ter que ser sustentado por corvos. Sendo que os corvos, como é que eles conseguiriam trazer o pão e a carne no local certinho? É claro que era o próprio Deus enviando aqueles pássaros para sustentar Elias. Mas imagine a cabeça de alguém sabendo que o seu corpo, que precisa de comida, vai ser alimentado por corvos que vão trazer o que você precisa. Precisa depender muito de Deus e acreditar muito nele para conseguir ficar calmo numa situação dessa. Mas se não bastasse, depois de ter sido sustentado por corvos, Deus vai mais além e faz Elias descer ainda mais. Elias, a partir de agora, quem vai sustentar você vai ser uma viúva. Puxa vida, uma viúva? Uma viúva já não tem quase nada. Uma viúva já está numa situação muito vulnerável, ela não tem nem para ela mesma. Como é que ela vai me sustentar? Somente de maneira sobrenatural é que Elias poderia ser alimentado e sobreviver, e ainda assim a viúva. Muitas vezes, irmãos, Deus faz isso. Ele nos faz descer cada vez mais para a gente aprender a depender dele. Nós seremos felizes, né? Viveremos uma vida próspera quando nós aprendermos a depender de Deus, e ele vai nos fazer descer, como fez com Elias, para que possamos então fazer grandes coisas para ele. O que Elias fez de extirpar a idolatria de Israel naquele momento, um ser humano comum, usando a força do seu próprio braço, não poderia fazer. Foi só pela força de Deus, mas Elias aprendeu a depender do Senhor, e lá no local de dependência ele se tornou sensível para ouvir o que Deus queria que ele fizesse. Querido irmão, renda-se a esse processo de dependência que o Senhor quer trazer na sua vida. Ele quer te tornar dependente dele, então desça as escadas da dependência. Deixa Deus te moldar, deixa Deus aparar as arestas, porque ele quer te transformar em alguém muito mais dependente dele, e muitas vezes esse processo vai ser dolorido.
Aprendamos a depender do Senhor e desta forma estaremos habilitados a fazer grandes coisas para a glória dele no tempo certo. Deus abençoe.